Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 9. Derrotando demônios. Demônios pessoais. Os demônios pessoais são estruturas latentes dentro da psique, complexos mal resolvidos e vozes reprimidas que são incitadas pelo ego como mecanismo de defesa. Eles agem de forma aparentemente independente da nossa volição consciente, dando-nos a impressão de estarem além de nosso controle. Essas estruturas são padrões emocionais ou comportamentais com os quais estamos habituados, mas que por vezes vivenciamos como problemáticos, coisas que ainda não conseguimos integrar direito, possivelmente porque resistem à análise e à observação, ou porque não tomamos consciência daquele hábito ou padrão, ou porque apenas não sabemos como lidar com ele. Esses demônios são conhecidos como kleshas na prática tântrica, e podemos dizer que, ao trabalhar para eliminá-los, estamos promovendo um rompimento dos kleshas. Assim, num sentido amplo, demônios são bloqueios comportamentais, respostas emocionais e cognitivas a situações da vida. Tomemos como exemplo o ciúme. Nesse contexto, o ciúme não é bem um monstro cheio de tentáculos que chega de repente de outra dimensão, mas sim uma resposta a uma situação. Você sai de um evento brigando com a pessoa amada porque teve a impressão de que ela flertou com quem ministrava uma palestra. Os demônios pessoais são conjurados em situações de estresse. Se o ciúme é um problema para você, então sempre que estiver diante de uma evidência que confirme ou reforce seus medos quanto a essa questão, logo aparecerá o demônio ciúme numa enxurrada de acusações e tempestades emocionais. Diferentemente dos demônios tradicionais dos grimórios, os pessoais não costumam ter forma, sigilo ou nome, mas podem exercer um poder tremendo sobre nós. E, assim como os demônios mais tradicionais, eles podem ser identificados, restringidos e transformados, através de procedimentos mágicos, em algo que trabalhe por nós, e não contra nós. É aqui que entra a parte da derrota. Identificar essas estruturas intrapsíquicas como demônios pode ser útil quando pretendemos trabalhar com elas e integrá-las. Porém, se você perceber que vem usando a ideia de ter um demônio como desculpa para um comportamento pelo qual não quer assumir a responsabilidade, então temos um problema sério. Dizer coisas como minha nossa, meu demônio ciúme veio à tona, por isso dei um chilique quando você conversou com aquela pessoa, não é o melhor modo de lidar com nossos demônios pessoais. Ao fazer isso, estamos admitindo que o demônio tem mais controle sobre nós do que nós sobre ele. Em vez disso, ao isolar o emaranhado de diálogos internos, atitudes, medos, reflexos e fantasias dando-lhe nome, forma e sigilo específicos, fica cada vez mais fácil perceber as circunstâncias em que o demônio dá as caras. Esse processo envolve tomar consciência de como a relação entre seus próprios sentimentos, as reações dos outros e o modo como você percebe essas reações contribui para dar mais poder ao demônio. O fato de esses demônios aparecerem em situações do cotidiano, e não nas condições isoladas de um ritual mágico, muitas vezes faz com que seja mais difícil lidar com eles. Como já dizia Aleister Crowley, é fácil conjurar demônios. Então, encontre uma posição confortável e traga à sua mente uma situação que invoca um demônio que você acha difícil de subjugar. Não precisa ser nada monumental, pode ser qualquer situação que provoque uma resposta com a qual você gostaria de lidar de uma forma diferente. Você vai reparar que situações estressantes muitas vezes despertam esses demônios interiores. Acontece a reação de lutar ou fugir, assim como a depressão, o medo, a raiva, etc. Tudo isso são padrões emocionais e cognitivos resultantes de um estímulo físico, uma gnose corporal, por assim dizer. Há um ciclo de retroalimentação entre a sensação física e o contexto que dispara a reação físico-emocional. Isso nos dá a primeira pista para transformar os demônios de uma experiência avassaladora e incontrolável em algo que possamos compreender e subjugar à nossa vontade. Muitas vezes esses demônios estão associados a pontos ou nós de tensão no corpo, que enrijecem ainda mais a cada aparição do demônio. Por isso a primeira etapa é causar um curto-circuito no ciclo de retroalimentação entre a ansiedade física e as respostas mentais e emocionais.
Engenharia emocional. Visualize-se numa situação em que um de seus demônios pessoais seja evocado. Imagine o pior cenário possível e ao mesmo tempo preste atenção às sensações de seu corpo estimuladas por memórias e fantasias, pelos e se e o que acontece quando. Você interpreta esse estímulo como alguma coisa: raiva, ansiedade, depressão, ciúme, possessividade, e isso se torna a base de sua consciência e percepção. Para começar o processo de engenharia emocional, evite identificar as sensações fisiológicas como uma ou outra coisa, sinta-as como algo esquisito que você não consegue definir. Por exemplo, aquela sensação persistente que você passou a identificar como o desejo de fumar um cigarro é apenas uma sensação esquisita que você não tem certeza de onde vem. O processo é simples. Ao se encontrar nas garras de uma emoção forte, não tente suprimi-la, mas se permita senti-la em sua totalidade. Esteja consciente das sensações físicas conforme a emoção se intensifica. Acalme a produção de fantasias do seu diálogo interno, bem como a tendência de trazer lembranças do passado, que servem para perpetuar e intensificar esse estado. Mantenha-se consciente apenas da sensação física e acalme todas as tentativas cognitivas de identificá-la como uma emoção. Isso nos conduz a um estado de emoção livre, que podemos então redefinir, por exemplo, como prazer ou êxtase. Essa técnica pode ser usada de modo geral na magia do eu, mas é particularmente útil para tirar o poder dos demônios pessoais. Outras sugestões sobre o trabalho com demônios pessoais surgem com o entendimento das diferentes camadas que os compõem. Demônios não são identificações meramente fisiológicas, mas também comportamentais e cognitivas, o que constatamos ao observar um vício como o tabagismo. Todas as desculpas para fumar por conta desse ou daquele motivo especial são inspiradas pelo demônio interior, assim como os comportamentos que mantêm o vício e as racionalizações sobre a necessidade de mantê-lo. Esses demônios são contextuais, mas também conspiram entre si para garantir a sobrevivência um do outro. Um sujeito com dificuldades para resistir ao álcool pode oferecer bebida a um colega que tem histórico com o mesmo tipo de problema. Não se trata apenas de um ato de apoio mútuo, ele gera um entendimento tácito compartilhado pelos dois e exclui as pessoas não alcoólicas porque elas não entendem como a situação é de fato. De modo semelhante, o demônio ciúme de uma pessoa pode conspirar com o demônio medo de perder a liberdade que habita em seu parceiro, por exemplo, estabelecendo uma disputa que fortalece os dois mutuamente empenhados no próprio crescimento e sobrevivência. Cada um parece defender o território de seu próprio ego. Ganesha, o subjugador de demônios. Ganesha é uma das divindades mais populares do subcontinente indiano. São feitas preces a Ganesha antes de qualquer outro ato de adoração e cerimônia. Ele é invocado para remover os obstáculos do caminho e dar boa sorte, além de conceder prosperidade a quem lida com o comércio e liberdade a quem busca por ela. Ganesha, de um vermelho vivo, tem cabeça de elefante e corpo de homem. Com uma das mãos faz um gesto de bênção, nas outras três carrega uma de suas presas, um nó corrediço e um aguilhão. Segura na tromba uma romã, e há uma lua crescente em sua testa. Na dobra de sua barriga enrosca-se uma serpente. Ele tem a força de um elefante, a inteligência de um homem e a sutileza e perspicácia de um rato, que é o seu veículo. O Upa Purana dedicado a Ganesha descreve 8 encarnações que lutaram e venceram 8 demônios obsessores: Matsaryasura, o ciúme, a inveja; Madasura, a arrogância, a presunção; Moasura, a paixão ilusória; Lobasura, a ganância; Krodasura, a raiva injusta; Kamasura, a luxúria; Mamazura, o apego; e Afimanasura, o orgulho egoísta. Ganesha costuma ser representado dançando, pois é uma figura brincalhona, cheia de alegria e deleite. Embora domine demônios, não há nele austeridade e orgulho. Filho de Shiva e Parvati, ele é o amado de todos os deuses, uma figura bastante travessa, mas respeitada por todos. Visualize Ganesha em sua barriga e medite sobre a dança estática dele, pois ele é a personificação da liberdade. Concede riquezas, mas está livre do apego à riqueza. É sábio, mas não é tedioso. Tem muitos talentos, mas não se prende a eles. Em muitas partes da Índia,
é considerado celibatário, mas alguns ícones tântricos o representam sentado com uma Shakti, energia. No aspecto de Lakshmi Ganapati, aquele que dá sucesso, ele é acompanhado pelas deusas Siddhi, realização, e Buddhi, sabedoria. Em uma de suas formas contemporâneas mais populares, além do gesto de proteção, do nó corrediço e do aguilhão de elefante, ele também carrega um pote de doces em uma das mãos. Há uma rica variedade de simbolismos contida na figura de Ganesha. Seu corpo imenso e barrigudo representa o universo, a natureza, a humanidade e os próprios deuses residem em sua barriga. Sua cabeça de elefante representa as qualidades do animal, portanto, ele é afetuoso, sábio, gentil e leal, mas pode ser implacável e extremamente destrutivo quando provocado. Suas orelhas grandes, que parecem duas peneiras de palha, separam a verdade da ficção e remontam ao axioma védico de que o aprendizado só ocorre aos pés do guru. Uma interpretação tântrica dessa ideia é de que a libertação só acontece quando prestamos atenção ao que ocorre ao nosso redor, acalmando o falatório do nosso diálogo interno e vivenciando o mundo tal como ele é, em vez de como pensamos que ele é. A tromba de Ganesha simboliza a qualidade do discernimento, a primeira grande lição para qualquer aspirante a magista. Um elefante pode usar a tromba para realizar tarefas pesadas, como deslocar troncos, ou para atos muito delicados. Sua tromba curvada também simboliza ainda o mantra raiz Om, o som a partir do qual foi criado o universo. Sua presa quebrada pode representar várias coisas, uma delas é que Ganesha não está preso a desejos de equilíbrio e simetria, que são ideias centrais da filosofia hindu. Ao quebrar uma de suas presas para usar como arma ou caneta, ele demonstra o sacrifício das divindades à humanidade. Um dos veículos, ou montarias, mais comumente associados a Ganesha é o rato. Trata-se de uma relação estranha, pois diferentemente de outros veículos, como a garuda, ave que serve de montaria a Vishnu, o rato jamais é venerado por si próprio. Talvez isso remeta ao aspecto de Ganesha como divindade agrícola, quando ele era convocado para destruir roedores que ameaçavam as colheitas. O rato costuma ser associado a pequenos desejos e dúvidas, os clashes que enfrentamos o tempo todo. O rato também pode representar a perspicácia e a capacidade de alcançar desejos de maneiras não óbvias. Transmutação de demônios com Ganesha. Encontre uma posição confortável, faça algum exercício de relaxamento de sua preferência e preste atenção às sensações do seu corpo. Feche os olhos e volte sua atenção para dentro, concentrando-se na direção da sua barriga. Sinta essa parte do corpo como um vazio preenchido por uma névoa vermelha. Ao inspirar e expirar, imagine a silhueta de Ganesha, com sua cabeça de elefante, ganhando forma dentro da sua barriga. Repita mentalmente o mantra Om Ganganapataye Namaha. Assim que Ganesha tiver tomado forma dentro de você, imagine que você também está se transformando na imagem de Ganesha. Seu nariz cresce e se torna uma tromba, suas orelhas se tornam as de um elefante, sinta o contorno do seu corpo mudar. Depois de completar essa transmorfose, volte sua atenção para dentro mais uma vez e imagine uma situação que desperte internamente a evocação de um demônio. Veja a situação ocorrer dentro da sua barriga e se veja nela. Mantenha-se consciente das sensações corporais, mas acalme quaisquer pensamentos e identificações que surgirem. Mantenha uma respiração lenta e profunda, e observe seu corpo enquanto sensação pura, sem rótulos ou identificações. Aos poucos, vivencie essa sensação física como algo prazeroso, uma sensação cada vez maior de alegria através da qual você pode relaxar. Sinta isso como uma fonte de poder e permita que esse poder cresça dentro de si até sentir a necessidade de lhe dar voz. Repita o som que vem de dentro de você, talvez forme uma palavra ou um mantra. Se isso ocorrer, tente mantê-lo em mente. Nesse momento, comece a chamada dança do elefante, cujo nome se refere ao hábito dos elefantes de mexer a cabeça de um lado para o outro quando vão beber água. Permita que sua cabeça penda de um lado para o outro, mantendo os músculos do pescoço relaxados, e movimente o tronco para a direita e para a esquerda. Esse movimento evita que uma tensão residual se instaure no corpo após a catarse do exercício. Esse exercício é útil para trabalhar com demônios por dois motivos.
Primeiro, é possível usá-lo para nos libertarmos das garras de uma reação demoníaca que insiste em nos prender, mesmo tendo passado muito tempo desde o acontecimento que a desencadeou. Segundo, ao projetar na mente uma situação em que um demônio pode vir à tona, aprendemos a identificar os pensamentos, sentimentos e comportamentos característicos daquele demônio e tomamos consciência dos momentos em que permitimos que suas reações tomem conta de nós. Depois que descobrimos os pontos do ciclo de retroalimentação, fica mais fácil quebrá-lo. Para esse tipo de situação, é muito proveitoso que Ganesha seja um deus brincalhão, pois a descontração parece ser mais eficaz na maioria dos tipos de magia que trabalham o ego do que uma postura de austeridade. A palavra de ordem para parar, olhar e relaxar. De novo, visualize uma situação que provoque um demônio, mas dessa vez deixe que os pensamentos, sentimentos e imagens rodopiem na sua mente, projete as fantasias que dão poder ao demônio e deixe-o seguir o fluxo com você. Conforme os sentimentos são revirados no complexo mente-corpo, visualize uma imagem tomando forma à sua frente e a imensa silhueta de Ganesha se elevando sobre você. Os olhos dele reluzem animados, ele ergue a tromba e o som ensurdecedor de uma trombeta atravessa o ar, destroçando as imagens e pensamentos que preenchem sua mente. O som da trombeta vibra através do seu corpo até se tornar um som audível, um som que você consegue fazer e que cresce em você até chegar à garganta e sair pela boca. Repita o som até ele se tornar claro. Esse som pode ser usado como uma palavra de ordem para parar, olhar e relaxar. A ideia é que, toda vez que você sentir um demônio vindo à tona, projete esse som contra ele para detê-lo bem ali e também impedir que você o alimente com fantasias e outras reações. Quando a pessoa consegue impedir a si mesma de alimentar um demônio e manter a tranquilidade na presença dele, ela já está a meio caminho de fazê-lo trabalhar para si de outras maneiras. Os demônios buscam se proteger para não serem descobertos e dissolvidos. Assim, ao lançar uma palavra de poder contra um demônio, se você se tranquilizar, visualizando a situação com calma e clareza, estará numa posição análoga à de Ganesha e o rato. A essa altura, você pode considerar a possibilidade de dialogar com ele. Os demônios têm uma natureza semelhante à de uma boneca russa. Um demônio que parece temível a princípio pode ser despido de suas camadas, conforme vamos trabalhando com ele, compreendendo o papel que desempenha em nos manter tal como somos, em vez daquilo que poderíamos ser. É possível trabalhar com eles de formas diferentes daquelas a que estamos acostumados. Respostas mágicas. Alimentar o demônio até a exaustão por vezes, alimentar um demônio pessoal até a exaustão ajuda. Para manter seu poder, é muito comum que demônios nos impeçam de investigar todas as consequências dos medos que eles despertam em nós. Eu me lembro de uma ocasião em que fui possuído pelo meu demônio do ciúme. Em vez de suprimir o ciúme ou de redirecioná-lo para dentro transformando-o em medo, deixei que sua fúria se alastrasse através de mim, assumindo todas as manifestações possíveis e bolando planos loucos de vingança e retaliação que beiravam o absurdo. Com o tempo acabei exausto e percebi que, de repente, aquele estímulo inicial que desencadeou a possessão já não era mais importante. Na verdade, era ridículo. Ameaçar o demônio com a morte. Às vezes podemos surpreender e paralisar nossos demônios pessoais ameaçando-os com a morte. Se tal pessoa estiver com alguém, eu vou me matar, e em seguida vamos atrás da navalha ou da espada samurai mais próxima. Colocar-se de repente numa situação em que haja uma ameaça real de morte relativiza as coisas. Não esqueça, demônios não querem morrer, e se os ameaçarmos, de verdade, com a morte, provavelmente vão se paralisar, o que nos dá uma chance de examiná-los de perto. Fazer pactos. No folclore comum do ocultismo, há advertências severas sobre os perigos de fazer pacto com demônios, pois qualquer coisa minimamente demoníaca pertence à instância inferior do eu, ligada ao material, e não à sua instância superior, ligada ao espiritual, e portanto deve ser banida. Isso equivale à insistência dos vitorianos para que as mulheres cobrissem os tornozelos a fim de não despertar as paixões dos homens. Se reprimimos um demônio, seu poder sobre nós cresce ainda mais e ultrapassa nosso controle. Fazer um pacto, porém, implica algum tipo de acordo tácito entre nós e ele.
Os demônios são fontes poderosas de energia, e é fato que são potencialmente úteis demais para serem banidos, ou suprimidos, ou receberem carta branca para nos guiar nessa ou naquela direção. Para realizar um pacto com um demônio, é necessário expô-lo primeiro, identificar seus componentes, sensações, pensamentos, comportamentos, associá-lo à tensão muscular e até mesmo lhe atribuir uma forma, uma personalidade, um nome mágico e um sigilo. Ao rememorar intencionalmente uma situação em que o demônio tenha ganhado controle sobre nós, passamos a compreender os pontos da nossa relação com o demônio e o quanto ela é recíproca. Essa compreensão quase nunca é agradável, pois envolve reconhecer nossa própria responsabilidade pelo demônio, para começo de conversa. A forma mais simples desse tipo de pacto é reconhecer a presença de um demônio e transformar as ações dele em algo que amplie a livre expressão do seu poder, em vez de impedi-la. Um exemplo desse processo é a transformação da raiva em criatividade. Se alguém me irrita de verdade, fico tentado a retaliar com uma maldição. Bem, para que a maldição consiga satisfazer esse desejo de retaliação, ela precisa ser particularmente horrível e diabólica. Uma maldiçãozinha comum não basta. Então já começo a pensar em algo bem engenhoso e autêntico. Acontece que o desejo de retaliação individual é suplantado pelo desejo de criar algo interessante e novo. Quando penso em algo que, para mim, lança uma nova perspectiva sobre a magia, como os servidores virais descritos no capítulo 6, o gatilho original, no caso, a raiva e o desejo de amaldiçoar a pessoa que me fez sentir essa raiva acaba esquecido. Em vez disso, me concentro na nova ideia e em como experimentá-la e integrá-la às teorias mágicas que já utilizo, e busco imaginar suas possíveis aplicações para além de rogar uma praga. Embora tentador, é errado rotular reações emocionais negativas como demoníacas. A raiva que sentimos em certas situações pode ser perfeitamente legítima, o que importa é a forma como expressamos essa raiva. Por exemplo, você pode admitir que sua tendência a suprimir a raiva enquanto ela cresce até perder o controle e explodir é uma atitude disfuncional, e a partir daí trabalhar com ela de uma forma adequada. Redirecionar e canalizar o poder de um demônio é muito gratificante, pois dessa forma trabalhamos junto com eles. Em um escritório onde já trabalhei, uma das secretárias parecia ter um talento especial para me irritar, fazendo comentários que eu achava estúpidos nos momentos mais inadequados. Isso me levou a suprimir minha irritação até acabar gritando com ela, ao que ela se colocou na defensiva e gritou de volta, uma situação que acabou se alastrando para além dos limites da sanidade. Certa manhã, porém, assim que ela começou sua enxurrada de comentários enquanto eu fazia um reparo complexo e difícil, eu apenas respirei fundo e disse, com um tom de voz baixo, calmo e tranquilo, Mary, se você não calar a boca, eu vou bater sua cabeça no monitor. Que horror! Ela respondeu, e eu disse-lhe para ser um horror mesmo. Estou fazendo um trabalho complicado, e você está me irritando. O resultado foi que ela calou a boca e eu consegui reconhecer minha raiva de forma contundente, comunicando meus sentimentos com clareza, sem ficar tenso nem carregar a raiva comigo durante 1 hora ou mais, o que só dificultaria meu serviço. Banir com todas as forças, embora seja necessário identificar, conhecer e integrar nossos próprios demônios pessoais, é difícil dizer até que ponto conseguimos conduzir esse processo com outras pessoas. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa com quem mantemos uma relação amorosa ou de amizade estar claramente nutrindo demônios disfuncionais, sejam eles egóicos, como padrões de ciúme ou possessividade, ou mais fisiológicos, como o alcoolismo, o vício em drogas ou a violência patológica. Se uma pessoa com quem você se relaciona estiver claramente dominada pela vontade de um demônio, como no caso do demônio do álcool ou da heroína, não fará diferença o quanto você espernear. A influência do demônio sobre a pessoa é potencialmente maior do que a que você jamais terá. Todos os demônios de vício sobrevivem demonstrando que sua panaceia é inequivocamente mais confiável que qualquer outra coisa. Quando você tem uma ligação emocional com a outra pessoa, é difícil manter a dose de desapego, objetividade e crueldade necessária para uma boa execução de suas ações como terapeuta ou exorcista. Por isso advirto, faça um banimento com todas as forças. Expulse os demônios e os mantenha longe.
Demônios poderosos como esses farão de tudo para envolver você nos padrões de comportamento do hospedeiro. Aqui, pode ser útil separar pessoa viciada e demônio. Você deve banir o demônio, nem que seja apenas para demonstrar que você sabe da existência dele. O gênio pessoal. O conceito de gênio pessoal, a fonte criativa de poder e inspiração, já recebeu muitas máscaras e rótulos diferentes. Muitas pessoas que trabalham com cura afirmam que o poder que flui por elas vem de Deus ou de um arcanjo em particular. Há magistas que chamam essa experiência de conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião, enquanto alguns psicoterapeutas e adeptos do New Age falam de um contato com o eu superior. A referência mais útil que encontrei vem do romance de Aleister Crowley, Moonshield, O Homem Esperto. O tal do homem de talento expulsa seu gênio ao estabelecer a própria vontade consciente como uma entidade positiva. O verdadeiro homem genial se faz deliberadamente subordinado, se reduz a um negativo e permite que seu gênio brinque por meio de si, como ele quiser. Essa descrição é análoga a um exercício tântrico chamado de alimentar o fogo. Nele imaginamos que nosso corpo é oco e abriga uma chama oscilante que se alimenta das nossas experiências. Cada vez que respiramos, cada momento de consciência que temos, cada emoção, pensamento, vitória, derrota, identificação, repulsa, tudo alimenta a chama. Toda experiência se torna combustível para essa chama interior, da qual emana o poder de iluminar. O objetivo desses exercícios é nos proporcionar um grau de desapego em relação a nossas próprias ações e obras. Na metodologia tântrica, essa chama recebe o nome de Kundalini Shakti, o poder criativo e organizador presente tanto nos seres humanos quanto nas estrelas. Tal poder não está sob o controle do ego, e qualquer propensão a identificá-lo como de nossa posse exclusiva enfraquece a expressão dele por meio de nós. É muito útil cultivar a ideia de que, removendo todas as tendências de criar identificações e bloqueios dentro de nós mesmos, estamos nos tornando um condutor oco por meio do qual esse poder pode fluir livremente. Entidades canalizadas. Esse termo abrange todo tipo de entidade a quem atribuímos sabedoria e ensinamentos avançados de guias espirituais, mestres iluminados, seres espaciais, eus superiores e anjos guardiões. Pode ser útil fazer contato com essas entidades até certo ponto. O velho ditado de que não importa o que se diz, mas como se diz certamente se aplica ao fenômeno da canalização espiritual. A mensagem transmitida por esses adoráveis seres cósmicos é sobretudo uma mensagem de amor e harmonia. Ame a si, seja você. Somos todos imortais e todos podemos nos curar usando o poder dos clichês New Age, raios, chakras, auras, cores e jargão pseudocientífico. Um emaranhado de termos imponentes e frases de efeito sem sentido. Uma maçaroca de trivialidades que alimenta uma plateia desprovida de pensamento crítico, ávida por acreditar em um universo de desenho animado onde ninguém morre de fato, onde ninguém se machuca, onde ninguém pensa por si só e onde, imagino eu, o napalm não chega a queimar de verdade as crianças em um bombardeio. Bater um papo com Hanta 31 já basta para nos curarmos das nossas aflições mentais e deixar tudo uma maravilha. Uma coisa engraçada sobre esses seres superiores é que suas mensagens são as mesmas sempre que eles aparecem, mas a cada nova onda de popularidade eles ganham um novo endereço. Espiritualistas tinham seus guias indígenas, teosofistas se sintonizavam em vibrações emitidas por mestres tibetanos. Aleister Crowley alegava ter contatado extraterrestres, e por volta de 1950, os deuses começaram a usar discos voadores para se deslocar de um lugar para outro. Jesus está vivo e bem de saúde e mora em Vênus. Agora é a vez dos golfinhos. É curioso, porém, que as fontes de sabedoria parecem ser quase sempre espécies ameaçadas de extinção. Golfinhos, indígenas e aborígenes sofreram longamente nas mãos dos brancos bem alimentados. Nós saqueamos as riquezas do subcontinente asiático e então nos amontoamos em seus locais sagrados em busca de iluminação espiritual. Talvez por trás desse lugar comum New Age esteja a culpa dos mais que bem alimentados que tentam não se sentir impotentes enquanto o mundo muda ao seu redor. É isso que há de tão atraente nas entidades canalizadas. Elas não nos pedem para fazer nada desagradável,
como olhar para o que acontece nos bastidores. Não, elas enfeitam a realidade com fitinhas e glitter até que a vida se torne uma Disneylândia dos sonhos num ciclo perpétuo. O que parece implícito aqui é que as mensagens de seres superiores, não importa qual seja sua suposta fonte, são automaticamente benignas e oportunas. Essa é uma bela reviravolta em comparação com os anos 1950, quando os alienígenas trazidos por Hollywood desceram dos céus para disseminar o terror, estuprar nossas filhas e dominar o mundo por puro capricho. Talvez só tenham mudado de abordagem. Afinal, eles devem saber que, a essa altura, se chegarem com o pé na porta disparando raios da morte, nós vamos reagir e lançar bombas atômicas até eles virarem poeira radioativa. Por isso adotaram uma abordagem mais suave. Eles vão nos matar de amor, até estarmos sufocados sob um cobertorzinho de felicidade. Eles encontraram uma mensagem atraente, que diz que não faz mal ter dinheiro, um Porsche etc., e ser espiritualizado é amar a si mesmo. Entidades canalizadas vão lhe contar tudo o que quiser saber sobre suas maravilhosas encarnações anteriores em Lemúria ou Atlântida, o que você fez, quem era seu par, e assim por diante. A qualidade que muitas vezes parece faltar a quem pratica canalização é o discernimento, algo extremamente necessário sempre que há uma comunicação entre seres humanos e entidades superiores, sejam elas golfinhos, divindades, extraterrestres ou podres inteligentes da estrela Sirius B. A meu ver, magistas que usam as técnicas mágicas de sistemas pós-Golden Dawn tendem a ver todo o campo de contatos de planos interiores com uma dose sadia de ceticismo, outra qualidade que infelizmente parece estar em falta na filosofia New Age. Magistas telemitas costumam testar a validade de um contato pronunciando as fatídicas palavras "faze o que tu queres" a de ser o todo da lei. 32, às quais a entidade responde adequadamente ou desaparece, gritando, rumo à descontinuidade astral mais próxima. Um teste semelhante envolve projetar mentalmente o selo da AA na entidade. Também é comum questionar fortemente as entidades usando simbolismos e gematria. Esses métodos, ao lado de rituais, ou outras técnicas, ajudam a garantir que os seres invocados sejam quem alegam ser. Assim como a maioria dos indivíduos que saem por aí invocando todo tipo de barbaridade, pessoas adeptas dos planos interiores que me perdoem, eu já recebi uma infinidade de comunicações de diversas entidades ao longo dos anos. Essas mensagens são relevantes apenas para mim, e definitivamente não vou sair compartilhando-as por aí como se fossem grandes revelações cósmicas. Mas eu espero que no mínimo elas façam sentido, mesmo que se relacionem apenas às coisas que eu esteja fazendo no momento. Qualquer pessoa pode sair por aí falando sobre amor cósmico, harmonia, beleza e karmas pesados, mas a comunicação é muito mais esclarecedora quando a mensagem é informativa em termos de indicar como abordar dada questão ou problema, ou quando suas mensagens simbólicas têm uma consistência interna. Parece ocorrer um tipo de degeneração cumulativa na qualidade dessas comunicações. Por ter lido recentemente muita coisa do tipo, consigo notar certo padrão. O contato inicial com uma entidade pode produzir algumas mensagens bastante chocantes, no que diz respeito a sintetizar informações de novas maneiras. Depois, conforme o remetente se envolve mais e mais nas comunicações, a qualidade da informação começa a cair até que as mensagens se tornam aquele besteirão mental cósmico que, embora pareça legal, é meio óbvio. Parece que, quanto mais uma pessoa se identifica, em termos de envolvimento egóico, com uma entidade, menos originais são os tópicos da comunicação. Não é preciso muito tempo para que as pessoas que recebem as mensagens comecem a ver a si mesmas como sacerdotes ou sacerdotisas de mistérios que lhes são revelados com exclusividade, e pouco depois surge uma pequena seita que vai salvar o mundo. Tudo isso nos leva a perguntar o que é que acontece quando contatamos essas entidades. É uma pergunta difícil. Como tentamos respondê-la diz mais sobre o nosso modo de estruturar o sentido do que qualquer organização real dos reinos interiores. Os canalizadores respondem, é claro, que todas essas entidades são seres reais e separados, que ficam passeando pelos planos astrais, certamente em alguma festa interminável, até descerem aqui para visitar um grupo de yuppies e trazer mensagens reconfortantes sobre doenças cardíacas, hipotecas e o índice Dow Jones.
Uma pessoa totalmente cética provavelmente responderia que todas essas entidades são imaginárias e, por isso, irreais. Magistas, por outro lado, talvez dissessem que, embora essas entidades não tenham uma existência completamente objetiva, também não são fictícias. As pessoas ainda costumam falar da imaginação como uma fonte de experiência que, de algum modo, é menos real que qualquer outra coisa. Em Neuromancer, livro de William Gibson, encontramos um modelo interessante para averiguar contatos de planos interiores. Um dos personagens principais é uma inteligência artificial que manipula um grupo de humanos a favor de seus próprios objetivos. Para obter sucesso, ela precisa estabelecer um elo com quem ela deseja manipular, o que faz por meio de construtos personalidades que ela veste como se fossem máscaras, criadas a partir da memória dos humanos que ela tenta contatar. Ela explica que precisa dessas máscaras para estabelecer um ponto de acesso, uma interface, entre sua própria experiência e os limites da percepção dos seres humanos. Ler essa descrição me fez lembrar muito dos relatos de contato entre humanos e entidades, particularmente de uma frase em A Doutrina Cósmica, de John Fortune: "Você não pode compreender o que somos e é uma perda de tempo tentar fazê-lo. Mas você pode nos imaginar no plano astral, e nós podemos contatar você por meio da sua imaginação, e embora sua imagem mental não seja real ou factual, os resultados delas o são." 33. John Fortune usou amplamente contatos dos planos interiores para sintetizar suas ideias mágicas. Em The Magical Life of John Fortune, biografia de Fortune escrita por Alan Richardson, o autor discute as várias figuras históricas com quem ela afirmou ter feito contato. A entidade mais interessante é um tal de David Carsons, um jovem oficial britânico que, segundo Fortune, foi morto durante a Primeira Guerra Mundial. Ela dá inúmeras informações biográficas sobre Carsons, mas, após uma pesquisa minuciosa, Alan Richardson conclui que ele nunca existiu. Em vez disso, parece que ele era, na verdade, em termos do modelo do romance de Gibson, um construto, uma personalidade gerada a partir das experiências e da magia experimental de John Fortune, servindo assim de interface para o acesso a informações. Imagine a soma total de seus conhecimentos e memórias pessoais como uma esfera no espaço, o desconhecido. Para ampliar sua esfera de informações, seria necessário criar uma espécie de janela por meio da qual o desconhecido, ou dados brutos, possa ser traduzido em informações que façam sentido dentro de suas limitações perceptuais. As entidades dos planos interiores são a forma como costumamos conceitualizar essas janelas para o caos. Elas aparecem como entidades independentes para que possamos processar os dados que chegam. Suas personalidades costumam coincidir com o sistema de crenças de quem estão contatando. Daí vêm as muitas formas das entidades, dependendo de onde acreditamos que se encontra a sabedoria suprema, seja no Egito, em Sirius B ou em algum monastério tibetano sacrificado pelo vento. Pelo que parece, de modo geral, essas entidades são geradas de forma automática quando concentramos nossa vontade e imaginação na direção de algum vetor, mas às vezes uma entidade é gerada por um ato da vontade, de modo que é possível estabelecer postos avançados, nos quais podemos explorar ideias pessoais e mundos interiores até integrá-los ao nosso psicocosmo. A essa altura, toda a questão sobre a realidade da experiência perde o sentido, já que essas entidades não são simples personalidades secundárias no sentido patológico da expressão, mas construtos, propriedades emergentes da nossa capacidade de processar informações interagindo com aquilo que está além dela. E o que isso tem a ver com os seres superiores contatados pelos canalizadores New Age? Tenho a impressão de que é uma questão de grau. Magistas com quem já conversei e que fazem uso dessas comunicações de mundos interiores em sua maioria o fazem como parte de um exercício para ir além dos limites da normalidade, encontram uma fronteira e se atiram contra ela repetidamente, em busca de revelações em abismo atrás de abismo. Por outro lado, os canalizadores New Age parecem apenas querer encontrar o equivalente espiritual de uma chupeta com sabor tutti-frutti. É como se eles não canalizassem tantas informações que estão fora do arcabouço de conhecimentos humanos, mas sim as que estão dentro dos programas de controle das grandes autoridades, de uma cultura carente de um misticismo que adote o materialismo e uma cosmovisão fria que diga: está tudo bem, veja só.
Basta remover todo o jargão farmacêutico e o diluído misticismo não ocidental que a consciência New Age se revela mais um golpe dos deuses escravocratas. Uma rota de fuga que não leva a lugar nenhum, pois não envolve qualquer risco ou desafio para o ego. É daí que vem seu poder de atração para as pessoas que têm necessidade de seguir credos e gurus. Sejamos honestos, o mundo pode ser um lugar bem desolador. Se alguma adepta com ares de sabedoria e aparência de uma John Collins chegasse para você e dissesse que a vida no plano astral era uma grande e interminável festa ao estilo do seriado Dinastia, você não sairia correndo para se inscrever no primeiro curso de projeção astral que aparecesse?